ponto de vista. Mas a partir que você julga... Não, eu entendi o teu projeto. Eu tô ali escutando e eu... Tiros aqui? Assistir. Cheslana, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslana. Sigam o Cheslana que tá no YouTube, tá? E aí, galera, tudo bem? Vamos assistir esse debate do Matheus Batista e 20 imigrantes em Santa Catarina. Mas só um trechinho, tá? O resto vocês têm que ver no original. Eu não quero roubar a atenção desse canal. Vamos lá. Conceituoso, pô. Eu tenho que responder. Mas não, a partir que você fala que um Estado... Eu fui preconceituoso com alguns. Vocês, a maioria aqui de vocês é migrantes. A partir que você fala que um Estado é um lixo, pra mim é preconceito. Eu acredito que o seu projeto, ele tem um cunho político. Tem uma comunicação... Né? Então... Eu vou me cadastrar e tu vai me garantir essa moradia. Não é isso. Não, você... Calma aí. Mas não é isso. Mas você falou. Deixa eu falar, é um recurso, é um recurso habitacional. Eu não vou. É um recurso habitacional. Parabéns. Eu falei, você vai eu justamente utilizei, mas você tá querendo só dar uma lacrada aqui, utilizando, meu Deus, os 300 mil reais, eu vi lá no vídeo do Profeta. Não, até porque o Marco queria que é você. Você tá agindo mais comum do que eu, hein? Será? Talvez. Sou Matheus Batista, o vereador mais jovem da história de Joinville, a maior cidade de Santa Catarina. Já promete. Sou coordenador do Movimento Brasil Livre em Santa Catarina e hoje eu tô aqui com alguns migrantes pra gente discutir meu projeto de controle migratório. Em agosto de 2025, ele fez a seguinte declaração no plenário da Câmara de Vereadores de Joinville, onde ele é eleito, né? O Pará é um lixo. E essa fala dele repercutiu tanto, mas tanto, que olha, o Brasil inteiro saiu em defesa do Pará, algumas pessoas também em defesa dele. Isso gerou um debate em todo o Brasil e a gente trouxe ele aqui na chance dele poder explicar, né? Porque foi sobre um projeto de controle migratório que ele está discutindo sobre. E a gente trouxe também algumas pessoas que são capacitadas para estar debatendo com o Matheus aqui e também muitos paraenses aqui que têm o seu poder de fala para poder defender o seu estado, né? Matheus, preparado para o debate? Preparado. Difícil de defender, não? Vamos pra cima. Se a gente não controlar a migração em Santa Catarina, a gente vai virar um grande favelão. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo? Eu sou a Lana. Matheus, né? Certo. Bom, Matheus, prazer, meu nome é Lana. Eu sou paraense, nascida e criada em Belém do Pará. Eu venho de uma família de professoras. Nós temos uma educação base forte e indistinta em relação a inúmeras questões políticas do nosso país. Eu acredito que a sua fala, além dela ser inconstitucional, como outras pessoas e outras diversas pessoas que foram também entrevistadas por você no seu podcast, que eu tive nesses últimos dias a novidade, né, de também estar te conhecendo um pouco mais, que eu não te conhecia. Não te conheço, na verdade, conheço um pouco das suas falas na internet. Eu acredito que a sua fala, ela interfere e invade inúmeras pessoas, principalmente vindas do Pará. A minha interação com o Sul, ela aconteceu há 5 anos. Eu moro em Florianópolis, eu sou produtora audiovisual, trabalho com mídia. Então, eu entendo como a sua fala, ela pode ser negativada em inúmeros aspectos. Primeiro, eu acho que a tua comunicação é muito violenta. Eu acho que tu não representa Santa Catarina quando tu fala dessa forma. Eu acho que até tem bastante contundência a algumas falas suas e até mesmo o teu projeto. Mas eu acho que a tua comunicação não chega onde ela tem que chegar. E também acredito que o teu projeto não resolve essa questão da favelização. Eu acho que existem outros meios e formas muito mais transparentes e igualitárias de estar fazendo isso. Eu acho... Primeiramente, igualitária. Segundo, se ela propor algumas soluções, eu estou interessado em ouvir. Na moral. Mas antes de continuar, não esqueçam de se inscrever no canal, deixem um comentário porque hoje é meu aniversário, tá? Seria um baita presente pra mim. Que quando você segrega um povo, você diminui essa cultura, você diminui as pessoas falando que o Pará é um lixo ou que o Norte e o Nordeste vai trazer favelização, isso significa que você está trazendo e culpabilizando um povo. Olha, em nenhum momento eu disse que o Norte e o Nordeste vão trazer favelização. O que eu disse? Que o crescimento populacional, devido ao fluxo migratório, que inclusive hoje continua sendo ainda, para Santa Catarina, a gente continua tendo uma parcela maior ainda de gaúchos, paranaenses e paulistas vindo para cá, que esse crescimento populacional desordenado vai trazer favelização. Você disse que mora em Florianópolis, correto? Florianópolis, de 2010 a 2022, aumentou 145% o número de pessoas vivendo em favela, né? Isso mostra justamente a incapacidade que, olha, a capital do estado, que é conhecido por ser o estado, por ter a máquina pública mais organizada e eficiente do Brasil, e obviamente a gente não está falando que é perfeita, existem inúmeros problemas em Santa Catarina, mas a nível Brasil, eu acho que a gente consegue concordar que a máquina pública catarinense é a que é a mais eficiente em termos de administração pública, e mesmo assim a capital do nosso estado, entre 2010 a 2022, aumentou 145%. Isso é muita coisa, galera.
a sua favelização. E olha, eu não estou dizendo que o controle migratório é o único recurso que o poder público tem que ter para que a gente impeça que a favelização aconteça. Até porque não é, né? Até porque não é. Agora, eu acho que é um recurso que a gente deve ter. A gente pode falar de programa habitacional, a gente pode falar de programa habitacional, a gente pode falar de inúmeros outros recursos que o poder público deve se organizar suficientemente e ter mais capacidade de investimento para conseguir absorver essa população. Beleza, a gente pode falar sobre isso. Agora, por que eu acho que o recurso do controle migratório é importante? Porque hoje, a situação econômica em que o Brasil está hoje é uma situação onde a gente está prevendo um colapso fiscal em 2028. Ou seja, em 2028, o que as projeções econômicas indicam é que a gente não vai ter mais dinheiro para pagar serviço básico, né? Então, a capacidade de investimento que o Estado brasileiro, de maneira geral, tem, ela é muito baixa. Por exemplo, se a gente for pegar lá na década de 70, 6% do PIB era a nossa taxa de investimento. Hoje, ela está abaixo de 3%, né? Isso mostra justamente essa tendência de esvaziamento da capacidade de investimento do Estado brasileiro. Isso faz com que a gente não tenha dinheiro para aumentar o serviço público de saúde. Baita discurso. Eu estou prevendo agora uma reação alérgica aos dados e aos fatos. Saúde, as estradas, as rodovias, o serviço público. Mas, Teus, eu te entendo. Acho que o que você traz, os dados que você traz, eu não estou questionando isso. Eu acho que a sua fala, o jeito que você comunica... Beleza. Então vamos separar aqui. Uma coisa é o projeto, outra coisa é a fala. Sobre o projeto. Certo, eu acredito sobre o projeto, isso também. Você então concorda? Não necessariamente. Eu acredito que o teu projeto, ele tem um cunho político. Ele tem um cunho de que você, de alguma forma, tende a colocar o seu direito ou a sua identidade individual em cima de um projeto. Eu acredito que o seu projeto, ele tem um cunho político. Eu acho que você tem uma comunicação... Né? Então... Certo, você é político, mas o vereador, ele não tem como papel culpabilizar o povo. Não, muito menos os trabalhadores. Desculpa, mas é que as suas... Essa discussão é muito vazia, cara. Por quê? Eu não entendo essa discussão. Ela, os seus dados, sim, parecem verdadeiros. Eu concordo também, né, que é um problema. Mas sua comunicação, você parece ser um político, mas eu sou um político. Mas sua comunicação, cara, tem como discutir o mérito? Isso é possível? Se até os fatos? Falas na internet e também o que está viabilizado no não justifica isso. Olha só, vamos lá. A fala, por exemplo, a gente está aqui, ó, com essa notícia aqui do Poptime. Poptime é uma das maiores páginas de fofoca do Brasil, certo? A gente está aqui, ó. Vereador de Joinville, Matheus Batista, propõe projeto de lei que proíbe nordestinos de morar na cidade, alegando que isso evitaria Santa Catarina de virar um grande favelão. Você me viu apresentando um projeto que proíbe nordestinos de entrar Matheus, em Santa eu acho que Catarina? assim, a tua fala... E vou voltar, desculpa, porque assim, ó, a tua fala é tendenciosa. A tua fala, ela acaba sendo segregativa. Você sabe o que é isso, né? Porque, enfim... Essa pessoa não consegue, talvez, criticar a mídia e as páginas de fofoca que tira do contexto, criaram uma narrativa em volta, né, dessa porra e lançaram isso como fato. Isso é o problema, é o maior problema. Critica a comunicação, tudo bem, se apresenta um argumento bom, contundente, político, mas vereador. Não apresentou. Eu acredito que o trabalho do vereador não é culpabilizar o povo. Eu acho que quando você discrimina, porque essa é a palavra, quando você discrimina as pessoas do Pará ou do Norte e do Nordeste... Você viu o vídeo quando eu falei que o Pará era um lixo? Você viu o vídeo? E qual é a frase seguinte que eu falo depois que eu falo que o Pará independente, eu sou paraense. Sim. Tá? Você tá na frente de uma mulher paraense, é a única aqui. Perfeito. Não, só um minuto. É que a gente já ficou muito tempo calado e a gente tem o direito de fala. Tá bom. Então, a partir do momento que você tá falando isso pra uma mulher paraense, eu sou filha de professoras, certo? Minha mãe é professora, minha tia é eu tenho uma família extremamente integrada na educação. A sua fala é xenofóbica. Deixa eu te perguntar, e eu por que acredito você veio pra Santa Catarina? Primeiramente, porque Pará é uma maravilha. Tá, independente do que a gente tá fazendo aqui. Mas você veio buscar o quê exatamente? Por que você, na verdade, eu queria transformar Santa Catarina em Paraná, porque Paraná é muito maravilhoso. Eu sou convidada, eu sou de Belém, sou nascida e criada em Belém do Pará, e eu tive convites. Eu tive convite. Estado, onde você tinha Sim, sua eu tive família, convite. etc, Eu tive convite de vir aqui trabalhar. Trabalhar. Como a maioria das pessoas vem trabalhar, né? Perfeito. Exatamente isso que eu quero. Por que eu falei essa frase que é realmente forte? E eu concordo que é forte e é agressiva. É preconceituosa. Não é preconceituosa. A fala... Ela é preconceituosa, Matheus, me desculpa. Eu posso concordar com tudo com você, menos que a sua fala não é preconceituosa. Posso terminar de falar? Pode Olha só. Quando eu disse que a fala... Eu disse o seguinte, o Pará é um lixo. Obviamente, não estou falando dos paraenses. Desculpa, na tua fala isso não está concluído. Não, esse foi o vídeo, você pode pegar o vídeo, mas a tua fala de o Pará é um lixo é xenofóbico. Posso chegar lá? Eu vou chegar tentar construir a linha de raciocínio. Pode, eu falei, o Pará é um lixo e, obviamente, não estou falando dos paraenses, e sim dos governantes que dominam aquela região. Você sabe muito bem que o Pará é governado pela família Barbalho desde a década de 60. O que você acha da família Barbalho? Assim, olha, o teu político relacionado a essa pergunta não me interfere muito. Eu sou comunicadora, eu trabalho com comunicação. Eu acho que você se esvai da sua posição, como até mesmo como influencer e um pouquinho de politicagem no meio, para
atentar contra a informação. Eu acho que você poderia ser muito mais, concluir mais as suas ideias, não só no teu projeto, como na tua vivência. Tu já foi em Belém? Nunca fui. Ah, você nunca foi em Belém? Não. Você nunca foi no Pará? Não, mas você sabe que quantas Santa Catarinas cabem no Pará? Como assim, quantas anos? O tamanho, você sabe. Pará é um dos maiores territórios, um dos estados com maior território do Brasil. Você não conhece Pará, você não conhece Não Belém, conheço. você não conhece paraense, pelo visto. Mas você tem essa vontade, essa liberdade de falar que Pará é um lixo, mesmo você não conhecendo. Sim. Por que É você verdade acha? ou é Por que mentira? você É acha? verdade ou é mentira Por que você que- acha que o Pará é um lixo? É verdade ou é mentira que a capital do estado, que é Belém, tem 57% da população vivendo em É favelas? verdade. Você conhece como foi a colonização de Belém do Pará? Mas esse dado é mentira Você ou é verdade? conhece? Não conheço. Então mas- você tem que mas- estudar a não, história. mas o Você ponto tem que é- começar mas estudando o ponto a é- Mulher, para de interromper! geografia. O Só um ponto é minuto. esse. Você tem que começar Você não estudando quer deixar eu geografia. falar? Tudo bem, é porque o que você está falando, os dados do que você está falando, o recorte que você faz, a nossa colonização e a história de Belém do Mas Pará a é muito maior. colonização do Pará também não foram dos portugueses, foi a mesma colonização Você não brasileira conhece que o nós que é tivemos. colonização, Não, de fato, né? Eu tô falando pra você que não conheço muito bem a história do entendo. Pará. Não É porque conheço. quando Agora, você- eu conheço os dados de Pará. O que a gente tem? Que nem 9% da população tem coleta de esgoto, que 57% da população mora em favelas, que mais de 60% não tem acesso à água tratada. Eu tenho aqui mais de 60% vive de Bolsa Família, que o mercado informal é quase 60% também. A gente tem os indicadores do estado do Pará que mostram que ele é um dos estados com a pior qualidade de vida do país. A gente, por exemplo, tem uma taxa de homicídio de 33 a cada 100 mil habitantes. Isso é o mesmo, por exemplo, que Honduras, que é um dos países mais perigosos do mundo, sabe? Então, assim, o que acontece com o belenense é que ele vive um verdadeiro banho de sangue. Lá é perigoso, tem uma urbanização fracassada, os governantes roubam e investem o dinheiro da forma mais improdutiva de todas, e quando eu falo que o Pará é um lixo, e logo em seguida eu falo que eu não estou falando do belenense ou do paraense, o meu objetivo é justamente denunciar o nível de administração pública incompetente e corrupta que existe no estado do Pará, né? Até porque quem me trouxe as demandas... E eles assumem o papel de sair em defesa, né, do governo que deixa tudo uma merda. Por quê? Sobre o Pará, que me trouxe toda essa realidade de vida, foi um militante do Movimento Brasil Livre, que é meu amigo, que é o Nadson, que mora no Ribeirinho, que mora em uma favela lá do Pará. E ele falou, olha, eu tenho que sair todo dia e trabalhar e passar por cima da merda, literalmente, né? Eu acredito que um vereador ele tem como papel cobrar o governo e não o povo. Eu acredito que quando Cara, exatamente. você faz essa fala, você cita os governantes de uma forma realmente que você tem um pouco de conhecimento, mas mesmo assim a tua fala ainda não chega no ponto. Eu acho que a tua fala, por mais que você tente dizer que é positiva, não chega assim pro Por que, povo. que tanto belenense apoiou? Tá, fechou. E aí, galera? Tranquilo? Tudo certo? Boa tarde a todos, boa tarde, Matheus. Eu Boa gostaria tarde, de parceiro. continuar o que a Lana falou. Eu achei um ponto bem interessante. Você falou da fala dele sobre o Pará ser um lixo, né? Eu vou explicar pra você. Tudo isso chama marketing. Você é marqueteiro. Mas eu não tô aqui pra te ofender, até porque isso não é algo ruim. Mas vamos seguir essa linha de raciocínio e vamos analisar o que ele... Posso concordar contigo? É marketing mesmo. Uma parte é marketing. Uma parte é marketing. Perfeito. Então você Eu acha... posso desenvolver o assunto depois. Eu vou te fazer só uma pergunta, peço que seja breve. Você acha válido você diminuir uma população, diminuir Eu um não povo? diminui um povo. Você diminuiu, porque você falou, você comparou um estado com lixo. Isso. Porra! Ele falou, isso não vou dizer que é minha opinião, nunca fui Pará, não posso opinar, não só sei os dados. Ele falou literalmente, Pará é um lixo, mas não o povo. Pará é um lixo por causa da administração que deixa o povo sofrendo. Ou seja, ele está comunicando de forma brutal, mas mostrando compaixão, visando a melhoria também do Pará, entendeu? Ao meu Pra ver. mim é uma diminuição. falei- Então você acha... Perdão? Então você acha válido você diminuir um povo simplesmente por visualização e curtida? O marketing, ele serve para a gente pautar debates na política brasileira. Assim como o marketing é importante na economia, ele também é importante na política, porque através dele a gente consegue trazer debates que são do interesse de alguns grupos para o debate nacional. Por exemplo, a Erika Hilton, do PSOL, utilizou um projeto dela como marketing, porque ela sabia que nunca ia passar, para levantar a pauta do 6, da escala 6x1, por exemplo. É marketing. O marketing, ele está na nossa vida, ele está na economia, ele está em todos os setores da sociedade, assim como está na política. Então, sim, eu também utilizei o marketing para levantar essa pauta, que é o crescimento desordenado para Santa Catarina. E veja, como eu já disse aqui várias vezes, eu falei, o Pará é um lixo. Não os paraenses, mas sim os seus governantes que destruíram o estado deles. Essa foi a minha afirmação. Agora, tipo assim, se você ficar falando a todo momento que, porque isso é uma desmoralização do povo, e eu falar, olha, mas eu não falei do povo, a gente vai ficar patinando aqui no debate porque não tem pra onde ir. Eu falei,
Não estou falando do paraense, e sim dos seus governantes, apenas. Eu acho um ponto interessante, pessoal, que se a gente for analisar, uma pessoa com um cargo e com uma relevância desse tamanho ter que usar de um marketing tão baixo, eu acho que é de se questionar a competência dessa pessoa, a competência desse indivíduo. Mas vamos direto ao ponto, já que a gente não vai ficar aqui patinando. A lei anti-migração. Eu vou usar um comparativo, talvez um pouco distante, mas eu acredito que vai se enquadrar no sentido desse debate. A gente pode utilizar os Estados Unidos. A gente tem uma lei contra imigrante forte, não fez os imigrantes diminuírem. Pelo contrário, só aumentou... Eu não quero que os não imigrantes terminei. diminuam. Por favor, não te interrompi, então não me interrompa. Tá bom, vamos lá. Não fez com que os imigrantes diminuíssem. Pelo contrário, ele aumentou o número de imigrantes ilegais. Ou seja, se você... Digamos que essa sua lei foi aprovada, sabe o que você vai estar fazendo? Você vai estar gerando uma nova oportunidade para o crime se organizar, como acontece na fronteira do México com os Estados Unidos com o Coyote, aonde várias A pessoas migração perdem nos os direitos. Estados Unidos, vindo do sul, através da fronteira com o México, praticamente zerado. Básicos simplesmente por não ter um documento. Então, se você fazer isso Hoje em com os dia. nordestinos, com os nortistas, com as pessoas que vêm de outro estado, você vai estar dando abertura para uma Mas, né, tem barreira física e não tem como construir uma barreira física em volta de um estado. Imagino que também que seja muito inconstitucional e também não o plano. Primeiramente porque ele é vereador de Joinville e não vereador de Santa Catarina, né? Porque isso não existe. Joinvilense que aluga uma casa, chegar para alguém Eu e não falar, sei cadê esse seu debate. documento? Cadê? Vai muito pra frente. Você veio até aqui, para que você tem... Porque ele não pergunta qual foi o seu projeto. Como você quer fazer o que tu pretende fazer. Aí eles debatem essa ideia e não esse espantalho que ele O que criou você veio fazer agora. aqui? E acredito que não só eu também sou migrante, como a maioria aqui, não saiu do seu estado à toa. Ninguém saiu da sua terra para fazer algazarra. Eu, ontem, estava em São Paulo, fiquei 1 semana e meia longe dos meus amigos, da minha família, e a saudade já veio no peito. Então você acha mesmo que as pessoas iam passar por esse processo para fazer algazarra na sua terra, no seu estado? Você leu meu projeto? Não. Não. Como Pois você quer é. discutir meu projeto sem ter lido ele? Porque Cara, você falou isso... aqui, porque eles vão chegar no nordestino que veio pra cá e vão pedir coisas. Sabe o que é meu projeto? Pode falar. Meu projeto é uma lei de registro habitacional, que é um modelo que existe na Alemanha, na Suíça, na Áustria, na Espanha, na Itália, em vários países da Europa existe esse mecanismo. É basicamente, a pessoa se migra, ela tem que provar em um órgão da prefeitura que ela tem uma residência. Em até 14 dias, bom, o modelo da Alemanha é em até 14 dias, você vai ter outros modelos que tem um período de dia maior, um período de dia menor, tanto faz. O ponto é apenas um registro habitacional para comprovar que a pessoa tenha uma residência e esse registro ele está condicionado a, por exemplo, acesso a benefício assistencial ou acesso a um serviço público. Por quê? Porque isso é um mecanismo para a gente impedir justamente invasões e habitações irregulares. Pessoas que não têm uma residência para morar e elas simplesmente invadem, elas ocupam territórios, invadem territórios para construir a sua casa ali. E isso gera o quê? Gera essas áreas de habitações irregulares, que são justamente áreas onde não tem esgoto tratado, não tem serviços públicos básicos como... Isso aí? Pá, tudo bem? Por que não discutir o mérito, né, do projeto? Primeiro, a pessoa concordou com os dados, se doeu com a fala Pará é um lixo, mas ele fala não do povo, né? Como pode chamar um povo de lixo? Ele não fez isso, que também não é um lixo, né? Claro que não é. Ele não falou isso, né? O segundo criou um espantalho, discutiu uma coisa nada a ver, não sabe nada sobre o que falar. Tudo certo? Prazer, Yuli. Cara, E aí, eu irmão? queria mesmo tocar no ponto que você fala que Pará é o lixo, certo? Eu entendi que você disse que não é o povo em si as pessoas. Primeiro Só que um ponto entendeu. que me incomoda, cara, é porque a partir do momento em que você faz uma fala dessa, você concorda comigo que você é uma pessoa influente no meio, né? Você tem vários seguidores, você é vereador, você é uma pessoa, um político. Você imagina um discurso de ódio criado nas redes sociais a partir dessa tua fala? Você já chegou a ver os comentários? Cara, muito bom. Parabéns. Isso é um argumento válido. Realmente deve ter pessoas que falam pessoas do Pará são um lixo, né? Realmente que concordo com você, pois Pará, os povos lá é assim e tal. Sim. Eu consigo imaginar que tenha pessoas assim. Então, isso é um bom argumento. Que as publicações Ao meu ver. geraram. Isso, os comentários eu falo, tanto catarinenses falando Parabéns. de nortistas, nordestinos, quanto os nortistas que se sentiram afetados com essa sua fala e falaram dos... Eu não falei que concordo, que eu consigo imaginar que seja assim, tá? Eu não fui ver se foi assim. Imagino que deve ter pessoas, né? Mas isso é um catarinenses, argumento. Então, tipo, Isso, criou uma rincha primeiro que argumento não é para existir, que não tem apresentado. necessidade de existir. Só para concluir aqui. Então, a partir Parabéns. disso, eu não consigo concordar
com essa tua fala e não consigo concordar que essa tua fala exclusivamente dos políticos. Porque se você quisesse fazer uma fala exclusiva do político, você não precisaria falar que Pará é um lixo. Aí, a partir desse momento que você falar, Pará é um lixo porque é muito favelizado, beleza. Mas seria muito interessante, da mesma forma que é super interessante conhecer sobre o seu projeto, eu acho super interessante você fazer um estudo sobre o Pará, sobre a cabanagem. Você já ouviu falar da cabanagem? Sim. Cabanagem foi uma revolta dos ribeirinhos. Você sabe o que é um ribeirinho? Que moram nas regiões de rios ali e tudo mais, né? Você sabe por que ele mora ali na região? Então, tipo assim, não tem como você falar que é algo... Cara, teve todo um processo histórico para aquela pessoa estar ali. Então, assim, não é simplesmente você falar que é... Mas você concorda que a capacidade da administração pública é o maior influente para que, por exemplo, 57% da população esteja vivendo em áreas de favela? Cara, eu acredito que isso vai um pouquinho mais além disso. Você concorda comigo que a gente sofre um problema de distribuição de renda histórica dentro das regiões do Brasil? Concordo, e tem vários elementos, a gente pode entrar nisso. Sim, mas você concorda comigo nesse ponto, né? Então, a partir desse ponto, não é muito mais fácil que os estados aqui do Sul tenham mais capacidade de renda e de desenvolvimento que o Norte? Cara, mas, historicamente falando, sem pontuar o governo atual, historicamente. Antes você tinha falado da fala e agora você... Isso não foi uma boa estratégia. Primeiro tu apresenta esse argumento, aí depois discutem sobre isso e depois traz seu segundo ponto. E fica melhor para ouvir, tá? Falando sobre a qualidade da administração a norte. Não, é porque eu tô apontando dois porque tu gosta de atropelar. Então, antes que eu atropele, então logo tô te dando o recurso pra te falar e eu não te atropelar, entendeu? Não, é muito bom, inclusive, que o seu nome é Noronha e a gente tem um exemplo de controle migratório que já existe no Brasil em Fernando de Noronha e é justamente pelos motivos que eu coloco aqui, que é capacidade da infraestrutura urbana, né? Mas a gente vai entrar nesse ponto aqui do debate em outro momento. Agora, sobre a fala ali, infelizmente, eu acho que eu não vou ter tempo de um minuto pra falar tudo sobre isso, mas justamente o contrário. Eu acho que esse fluxo migratório que a gente tá tendo desordenado, ele vai trazer problemas que vão acentuar ainda mais um preconceito que existe realmente. Existe tanto um preconceito do catarinense, muitas vezes com o nortista e com o nordestino, quanto do nortista e do nordestino com o catarinense. Isso existe. E eu acho que o fluxo migratório... Ele, cara de pau, na moral, se eu abro o Instagram, sei lá o que, e vejo alguma página esquerdista falando alguma coisa sobre América do Sul, né, tipo os Estados Unidos do Sul, que é como xingamento contra o Santa Catarina, né? Falando dos sulistas. Esse cara... Ele vai acentuar isso ainda mais. E veja, eu sou uma pessoa que eu me coloco no espectro de ideologia política, eu me coloco hoje muito mais como um nacionalista do que qualquer coisa. Ou seja, acima de qualquer coisa, eu prezo pela unidade nacional. E eu acho que a gente só vai resolver o país quando a gente resolver o problema de urbanização do Norte e do Nordeste. Ou seja, o que eu tô querendo dizer aqui? Que pautar esse debate do controle migratório como mais um recurso do poder público para conseguir controlar esses fluxos é um dos recursos que a gente vai ter para impedir que esse preconceito entre estados e regiões ele se acentue ainda mais. Mas como acabou o tempo, eu não consigo desenvolver mais, pretendo desenvolver em outra fala aqui o porquê a gente entra em outra coisa. Motivos da migração. Segundo, esse terceiro foi bom. Boa tarde, Matheus, tudo bom? Até agora. Eu queria voltar ao tema anterior, né, sobre a parte que você fala sobre o exemplo da Alemanha e da Áustria, né, sobre esse cadastro que é feito, né? Tem o exemplo da China. Na Alemanha se chama de Einwohnermeldeamt, é o local do registro da prefeitura. Também, que a China também faz, só que a China você faz o cadastro e eles te colocam nas províncias. A China é um exemplo diferente. Exemplo ruim. Eu não estou dizendo que o teu projeto é ruim, até porque eu preciso entender muito e eu também não li. Tá? Eu só vou te falar a respeito do que eu vi no teu marketing. Né? Você falou mais do marketing ou das notícias? Calma, do teu marketing. Você falou que você é marqueteiro pra caramba, e massa. Tá. Eu queria ter esse punch que você teve. Né, até a coragem, porque você é marketing, faz o marketing, você está usando o celular, uma câmera para gravar e você consegue gravar e mesmo assim soltar a frase, porque quando você fala sobre o Pará, ou sobre o Nordeste, ou sobre o que você quis falar, dando a sequência da frase de lixo, né, e você não ter parado para pensar, vou voltar isso aqui e vou colocar os governantes de lixo, correto? Aí eu solto. Mas não, você falou a frase, né, depois você falou que é o dos governantes e mesmo assim soltou, né? Isso foi para ter um punch. Para ter um posicionamento ali, cheguei, apareci. Porque eu não estou muito ligado na política, mas gosto de política, né? Eu trabalho com música. E eu vim te conhecer através disso. E a primeira notícia que eu tive foi na rádio, de manhã cedo. Caralho, mano, esse bicho é doidão. Falando que eu queria proibir nordestino e nortista. Sim, foi assim mesmo. Sim. Falei, esse bicho é doidão mesmo, mano. Chegou, o homem chegou. Só que, quando você falou agora com o professor aqui, você falou sobre que esse cadastro é para garantir moradia. Perfeito. Cara, eu tô pagando 4 pau de aluguel aqui em Itajaí, meu. Eu vou me cadastrar e tu vai me garantir Itajaí. Essa cidade é muito crazy, cara. Vocês já conhecem Itajaí?
é muito zoado. Tipo, eles, no meu ver, eles querem construir um Balneário Camboriú 2, né? Você passa lá na estrada, aí só tem torre, né, construção. Pô, loucura. Não é isso. Não, você, calma aí. Mas não é isso. Mas você falou. Você falou bem assim que esse cadastro é para garantir moradia digna. Eu tô pensando em moradia digna, cara. Eu sou o primeiro a me cadastrar e quero essa garantia dessa moradia digna. Pelo amor de Deus, 4 pau tô gastando, tá? Tô tendo que cantar pra cacete pra poder pagar isso aí. Você é cantor? E eu sou cantor. Nem espalha não, pelo amor de Deus. Tô zoando. Quando eu vim de Manaus pra cá, eu vinha realmente à procura de qualidade de vida. A qualidade de vida que eu procurei foi segurança. Mas não é por isso, aí. não é por isso que o povo que vem de lá de cima, ou que vem do Nordeste, que vem pra cá, ele vem pra fazer arruaça. Claro. Ele vem pra fazer bagunça, né? E eu acho que vocês... Mas isso é o que acontece automaticamente, né? Quando o fluxo migratório é tão grande que ultrapassa e muito a capacidade da prefeitura acolher essas pessoas de forma digna, né? Que não tem residência, que não tem emprego formal. As pessoas vão começar a ocupar terras e construir suas casas. Aí acontece favela, sem acesso à água tratada, né? Sem acesso à água tratada. Aí não tem, tipo, escola ruim nasce lá. Aí o crime entra. Isso é a porta para entrar o crime organizado. Isso aumenta a criminalidade, né? Não por causa dessas pessoas que vão lá, né? Tipo, a consequência disso tudo. Aí aumenta a violência, insegurança. E depois vai ter, quando se torna um estado com pouca qualidade de vida, com muita insegurança, eles vão migrar para onde? Né? Todo mundo quer ter controle vai querer no migrar. povo, né, de quem chega e de quem sai, né? E eu queria realmente entender esse ponto. Como eu te disse, eu não li o teu projeto, tá? Para que esse controle? Tá, vamos lá. A lei não é de registro habitacional, perfeito? Então, você é um migrante, você veio de Manaus, se mudou para Santa Catarina. Se a minha lei fosse aprovada, qual que é o objetivo? Que quando você migrasse para cá, você fosse até um órgão da prefeitura e comprovasse que você tá pagando um aluguel ou que você comprou um apartamento, alguma coisa do gênero. Apenas isso. É só comprovar a residência. Para quê? Para a gente impedir a moradia indigna. Aí sim, qual que é a moradia indigna? É a moradia que não tem acesso a esgoto tratado, não tem uma creche perto, não tem uma UBS perto, não tem uma UPA perto. Que é o quê? Essas áreas, que, como eu disse antes, que o IBGE chama de aglomerados subnormais, que são regiões de habitações regulares, são as favelas. Que elas acontecem justamente dessa forma. Pessoas que se migram sem uma residência e elas invadem algum terreno e constroem a sua casa ali de alguma forma. Que vai formando essas áreas completamente irregulares, onde o Estado não entra. E assim, você disse que o maior motivo pelo qual você veio foi justamente pela segurança pública, correto? O problema, quando eu falo em Rio de Janeiro, a primeira coisa que você pensa é o quê? Você sabe o que é. Exatamente. Falta de segurança pública, né? É o lugar onde é dominado por Comando Vermelho, TCP, ADA, etc. É dominado por várias facções. Como que isso começou? Começou justamente por um problema de urbanização. O grande debate aqui é um problema de urbanização. Por quê? O que aconteceu? Existia um fluxo migratório gigantesco para o Rio de Janeiro. De nordestino, correto? Eu não sei se foi nordestinos. Eu não sei, eu realmente não sei. Tu tem medo que aconteça com Santa Catarina? Não. É porque não. Eu não sei se foi de nordestinos. Só pra você ler a história. Perfeito. São Paulo e Rio de Janeiro foi construído realmente por nordestino, pela mão de obra barata. Beleza. Correto? E olha só. Matheus, só um pouquinho tu volta. Perdão, tá? Ok. Nenhum pai de família, jamais eu quero criar meu filho dentro de uma favela. Nenhum pai de família quer levar um filho pra morar na favela. Nenhum pai de família quer morar na favela. Você constrói a tua laje, você vende a tua laje para outro parceiro, então vai subindo, e aquilo ali, ninguém quer fazer isso. A mudança numa favela é terrível. Você tirar o seu imóvel pela janela, é complicado. Ninguém quer morar lá. Ninguém quer invadir uma área de Ninguém quer morar lá, mas já acontece. Eu acho que vocês deveriam concentrar a energia de vocês para criar formas de criar conjunto habitacional. Perfeito. Criar forma, mas não dizer... Mas isso custa muito dinheiro, cara. Claro que tem que fazer isso também. Isso é uma medida que também vai fazer, né? Para acolher as pessoas. Mas quando ultrapassa tanto, eles já pagam imposto pra caralho, né? E isso custa dinheiro. E dinheiro não nasce nas árvores, né? Você tem que tirar do orçamento de uma outra área, né? Tipo, você piora serviço para aumentar residências, né? E tem que também colocar mais postos de saúde, mais escola, tudo custa muito dinheiro. E como tu faz isso? Mais imposto, entendeu? Sim. Pô, você pagar isso, você vai ter que chegar e me falar, isso já com o nome sujo ferrou.
Não, mas não Tô tem usando nada contigo, disso, tô não tem usando nada contigo. disso. Olha só, vamos voltar pro Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é o exemplo perfeito, porque o Rio de Janeiro ele teve esse fluxo migratório gigantesco, e o que o Rio de Janeiro hoje é? É o segundo estado com a maior renda per capita do Brasil, ou seja, com a maior renda do Brasil. O segundo estado mais rico do Brasil hoje é o Rio de Janeiro. Por quê? Quanto mais densidade, mais pessoas em uma determinada região, mais gente produzindo, mais crescimento econômico. O ponto é, a capacidade da prefeitura, do governo, da administração pública, ela não conseguiu acompanhar o crescimento econômico. E o que gerou a favelização. Gerou esse complexo gigantesco de favelas. E aí, o que acontece? O problema, que é o ponto que eu queria chegar, que você veio para Santa Catarina por causa da segurança pública. Quando você não tem uma urbanização decente e você gera favelas, e o Estado não entra na favela, quem que entra? O crime organizado. E ele domina aquele território basicamente como se fosse o Estado. Essa frase minha, eu sempre uso essa frase. Exatamente. Porque é o tráfico. Exatamente. Infelizmente, normal. Então esse problema de urbanização, de favelização, essa lei de registro habitacional, ela é mais um recurso que eu quero que o gestor público catarinense tenha para impedir a favelização, justamente para que a gente impeça que Santa Catarina se torne um lugar perigoso. E aí você, que migrou para cá buscando segurança pública, vai perder essa segurança pública. Entende? Só para acabar esse assunto. Aí tu responde até para outro. Fala, quanto é que tá a média de aluguel em Joinville? Isso é de Joinville? Teve uma das maiores altas do Brasil, inclusive. Perfeito. Porque o aluguel 38%. cresce tanto e tu vem me falar de moradia digna. Que o morador ele vem para receber 1.200, pagando aluguel 3.000. Mas, cara... Economia, cara. Isso justamente também é uma consequência não só da consequência de um salário maior, né, mas também a consequência do mercado, do estado do mercado imobiliário. Quando tem muita migração e pouca residência, o que acontece quando a demanda sobe, mas a oferta do produto, e moradia é um produto, não consegue atender a demanda toda. Aumenta o preço, né? Para chutar de fora do mercado as pessoas que não conseguem bancar também, né? E acontece o quê? Sobe aluguel. Então, tu tem fluxo migratório enorme, tu tem pouca residência e não tem condição para pagar aluguel que vem de fora. Para quem já mora lá também fica mais caro por causa disso. E... favelização. Valeu, Deus. Valeu, mestre. Mas o cara foi bem educado. Eu vim aqui não só para falar sobre muitas coisas, mas Mas também não sobre nada. não perdoar você pelas suas falas. Você errou nas suas falas. Você Você não chegou lá pra perdoar ninguém, você tá lá pra discutir ideias, meu teve irmão. falas preconceituosas que isso, você como uma pessoa pública, é vergonhosa pra você. Eu Tipo teria qual fala? vergonha. Você sabe o que você falou, você sabe o que você fez. Como ele falou, você editou o vídeo, você poderia ter tirado. Tá na íntegra no Você YouTube, poderia inclusive, ter porque eu falei na tirado. tribuna. Você tem Cara, educação, deixa eu eu não falar. tô com isso. É que você tá me acusando de ser preconceituoso, pô. Eu tenho que Você responder. é. Mas não, A partir que não você funciona. fala que um estado... Eu fui Um preconceituoso estado, com a partir que vocês. você a maior- Esse cara não ouviu o que ele vem falando o tempo inteiro, cara. Sai daí, cara. Um vocês, imigrantes. A partir Eu que fui você fala que um preconceituoso. estado é um lixo, pra mim é preconceito. Chora não. Você nunca foi no Pará, você nunca foi Bebê pro chorão. Norte, pro Nordeste, né? Você confunde o Norte com o Nordeste pelo que elas confundi, não, falam. cara. Então, você deveria pelo menos ir conhecer antes de julgar. Ir conhecer. E outra coisa. Tá, olha só, vou eu deixar posso você julgar falar. a África por ter uma qualidade de vida ruim, Não. sendo que eu nunca fui pra África? Não. Posso, você né? pode muito bem ter o Não pode. Não. seu ponto de vista. Mas a partir que você julga... Não, eu entendi o teu Tiros? projeto. Eu tô ali escutando e eu Tiros aqui? Que isso? entendi. Beleza, tá bom? Você concorda? É o teu projeto. Mas você concorda? Se for do jeito que você tá falando, sim. Mas é a Pô, tua muito bom, fala. então. É a tua fala. Obrigado. É a tua fala que não combina. Tá, Entendeu? então vamos lá. O problema é a fala e Isso, não é o a tua projeto. fala. Tá. Tipo, tira uma vez pra você ir conhecer e entrar. Você já entrou alguma vez na favela? Em favela? Já entrou? Já entrei. Pois é, você já viu quantas pessoas moram lá porque quer? Porque se eu tivesse condições de morar na favela e morar em um condomínio, eu ia Quem morar tá em um condomínio. tirando aqui, cara? Sim. Tem pessoas ali que Perfeito. moram lá e não moram porque quer. Claro, Entendeu? acho que ninguém Não mora na porque favela porque quer. O crime organizado ele pode estar na favela e pode estar no centro da cidade. Não Sim. é só na favela. Mas você concorda que na favela é o local, É como, o mais Estado não, fácil. como o Estado não entra? É mais fácil. O crime organizado é quem domina lá. O crime organizado, por exemplo, né, o registro habitacional, né, você garante que aquela propriedade é daquela pessoa, né, a partir do Estado brasileiro com o registro habitacional. Quem que garante que a casa perdi da tudo favela disso. é daquela pessoa? É o crime organizado. Ele que é o Estado, ele que é o monopólio Mas da já sei que não valeu a pena ouvir esse cara. Eu perdi tudo por causa dos tios aqui fora. força naquele local ali, porque ele domina aquele E o teu território. projeto Então, é concorda, para ninguém- o teu ninguém- projeto é para evitar isso em Joinville. é para evitar o crescimento de favelas. Só que já tem crime organizado em Joinville. Claro, e eu sou presidente da Comissão de Segurança Pública. E qual que Eu é?
Ah, esse cara não é projeto de tanco, vocês não. Sobre isso. Sobre crime É organizado? isso, tem tantos projetos bons que vocês poderiam criar também sobre isso. E sobre o centro de Joinville, que alaga até hoje e vocês não tomaram uma decisão para resolver isso. A gente pode entrar em todos esses pontos, se você quiser. Mas daí você tá. tem que também ali comunicar todo mundo, porque até hoje o centro de Joinville vive embaixo de água. Sim, e aí, olha só, eu tenho algumas percepções do que fazer sobre isso, mas primeiro, não tem como um vereador que acabou de entrar, que está há 8 meses, resolver um problema que acontece em Joinville desde que Joinville é Joinville, né? Porque a gente é construído em cima de uma área de mangue e etc. Então, é um problema complexo de infraestrutura que tem que ser resolvido ali. Tu acha que esse teu projeto tem prioridade em vez de outras coisas que tá... Mas, cara, olha só, Em Joinville. existem várias coisas acontecendo em Joinville e eu não vou fazer um projeto só para atacar um problema. Eu tenho que atacar vários problemas ao mesmo tempo. A questão do Rio Cachoeira é um problema, do alagamento, de maneira geral, é um problema. É claro que é um problema. Inclusive, a gente vai votar na Câmara recentemente um financiamento que a gente fez com a AFD, que é uma instituição financeira lá da França, para a gente conseguir a captação de quase 100 milhões de euros, se eu não me engano, para fazer a revitalização do Rio Cachoeira, a dragagem, e finalmente a gente conseguir pelo menos ter algum amparo nessa 100 questão que é milhões de muito euros complexa. ou Mas 100 enfim, a gente está euros? saindo do tema aqui. O ponto é que Deixa eu ver. 100 milhões de euros, se eu não me 100 engano, milhões para de fazer a euros, revitalização caralho. do Rio Cachoeira, a dragagem, e finalmente a gente conseguir pelo menos ter algum amparo nessa questão que é muito complexa. Só agora Mas, enfim, vi a gente tá aqui a saindo do pauta lá tema em aqui. cima. O ponto é Mas isso não que foi a pauta desse debate. favelização é algo Desse presente. cara aqui. Santa Catarina, de 2010 a 2022, falar aumentou alguma coisa. 44% o número de pessoas vivendo em favela. O impacto econômico também aumentou. Perfeito? E aí é o próximo tema, inclusive, é isso que a gente vai conversar agora. E Matheus, novamente aqui. E aí, meu querido Noronha? Esse Quero cara, pontuar aqui rápido contigo, porque eu tenho 2 minutos e Pelo meio para menos dividir com o companheiro sabe ali. do que bater. Primeiro que você agora acabou de fazer uma fala que eu fiquei aqui até um pouco confuso, que você falou, pô, eu sou um vereador que acabei de ser eleito, quer que eu resolva algo de muito tempo. Eu acho que você já está tentando resolver algo de muito tempo, porque o controle migratório não começou agora. Então, tipo, essa tua fala de querer se tirar de uma demanda para querer botar na outra, que acho que você poderia também trabalhar nesse ponto, né? Esse é só um recorte que eu queria fazer. Posso só responder isso para não passar? pode. O que eu quis dizer é que, tipo assim, não tem como em 8 meses, sendo um único vereador, e não. Porque o papel do vereador é basicamente cobrar a prefeitura de resolver as coisas. Quem resolve, de fato, é a prefeitura. Então, um vereador não consegue fazer muita coisa. O que eu quis dizer é que não dá para um vereador, assim como eu não vou resolver o problema da favelização sozinho, e justamente por isso que eu utilizei o componente de marketing para a gente trazer esse debate nacional e trazer luz para esse problema, é que eu não vou conseguir resolver o problema Esse que ele cara trouxe ali da questão me irrita. do Me alagamento e irrita tudo mais. esse Entendi, cara só para atrás. a gente completar aqui um tempo. Você tem ideia, o tamanho, voltando no ponto de Fernando de Noronha, aqui, como você aproveitou meu nome, eu quero também agregar esse ponto aí. Você sabe mais ou menos o tamanho do território de Fernando de Noronha? Sei que é bem pequeno, né? 26 mil metros quadrados. Você sabe qual é o tamanho do território de Santa Catarina? Muito maior. 95 mil quilômetros, 26 mil quilômetros quadrados, e Santa Catarina tem 95 mil quilômetros quadrados, 7,6 milhões de habitantes, sendo que Fernando de Noronha tem 3 mil moradores. Cara, comparar Fernando de Noronha com Santa Catarina em relação a isso é meio irreal, Não. porque Porque é irreal. Uma medida que limita um excesso de imigração que ultrapassa a capacidade da ilha tem como muito bem aplicar em um estado qualquer. aqui, Via- Fernando de viário. São Noronha... proporções diferentes. Cara, Fernando de Noronha não tem Exatamente, um proporção controle diferente. migratório, porque se as pessoas forem para lá, elas vão acabar com a natureza. Por questões óbvias. Aqui em Santa Catarina, a gente não vai acabar com nada, a gente vai agregar. Aqui nós temos um empresário que gera renda. Aqui eu mesmo tenho a minha empresa, trouxe a minha empresa para cá, gero Perfeito. É renda. isso que eu quero. Pessoas que trabalham, enfim. Então, tu botar um sistema desse comparativo não tem lógica. Tem Então, muita se tu me lógica. viesse Tem com um sistema muita comparativo lógica, no meu irmão. Brasil, que tem uma lógica, ou se tu viesse com uma resposta para mim que o controle migratório vai resolver a favelização, mais do que políticas públicas, controle habitacional, eu gostaria de ouvir isso. Olha só, vamos lá, de novo. Eu não acho que o controle migratório, ele é a forma de resolver esse problema. A não ser que a gente tivesse um controle migratório como o outro rapaz trouxe aqui da China, que daí é tipo assim, o Estado decide se você vai ou não migrar, que não é isso que eu estou propondo. Então, a lei de registro habitacional, de fato, ela não, o que vai resolver o problema de habitação é setor público bem organizado, é política bem habitacional, isso é prioridade, digamos assim. O que eu estou querendo é jogar no debate a possibilidade desse controle através do registro habitacional, que é mais um recurso que a gente vai utilizar para controlar. Existe hoje 2 trabalhos que são feitos a nível local pelas prefeituras. É o trabalho de reurbanizar a partir do marco regulatório de 2017, que é o REURB, que é as áreas de favelas que já existem, existe um trabalho da prefeitura de reurbanizar essas áreas, e existe também o trabalho de contenção, que é o trabalho que geralmente a Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria de Segurança Pública das cidades fazem o trabalho de monitoramento das áreas periféricas da cidade para ver se está crescendo áreas de favela, e aí, obviamente, existe demolição, por exemplo, para essas áreas. E o registro habitacional vai ser mais um recurso que essas secretarias teriam, por exemplo, para fazer esse monitoramento. Então você acredita que Eu poderia ter explicado isso como funciona aqui, né? Já que ele levantou o ponto.
anteriormente sobre o registro habitacional na Alemanha, que é o meu país. Quando você troca de apartamento e não só de prefeitura, de apartamento, você tem que ir lá e se registrar lá, né, que tu mora naquele apartamento, naquele endereço. E as autoridades, eles simplesmente podem olhar no sistema seu nome, eles vão achar seu endereço, tá? E isso é atrelado a todas as assistências sociais. Você não consegue a nossa Bolsa Família, nosso equivalente, que é muito pior do que no Brasil, porque paga muito mais, sem endereço, entendeu? Os migrantes do Norte e Nordeste, porque, assim, eu vou trabalhar agora aqui a minha fala em cima de uma fala que você fez, que os migrantes do Norte e Nordeste vêm para cá e eles são uma das causas da favelização. Eu não falei isso. Certo? Você não falou isso? Não. Esse que é o ponto que eu estou tentando deixar aqui bem claro. Eu nunca falei isso. O que eu falei é, nós temos que controlar o fluxo migratório porque o crescimento populacional, independente de qual seja as pessoas que estão fazendo esse crescimento populacional... Mas por que você usou o Norte e O Nordeste? que eu falei do Norte e Nordeste foi justamente para denunciar a péssima qualidade da gestão pública, que, como eu disse antes, os militantes do Movimento Brasil Livre de lá do Pará, de lá do Belém, me trouxeram isso e falaram, olha, tem muita gente migrando para aí porque aqui tá uma merda. Mas você fez uma pesquisa, você foi lá? Como assim? Tipo assim, antes de você falar algo, tipo, vamos supor, eu venho e trago uma informação para você. Você procurou saber essa informação, você fez uma pesquisa de campo. E fazer uma pesquisa de campo. Pesquisa de campo. Os caras... Aí um cara do MBL fala com ele, olha aqui, a gente tem esse nível de favelização, a gente tem esse nível de acesso à água tratada, a gente tem esse nível de violência, a gente tem esse nível de alfabetização, a gente tem esse nível de rede de esgoto, saneamento básico. Aí, agora, pesquisar é conferir os dados oficiais, tá? Tu não precisa ir lá e contar as casas na favela e depois da região urbanizada e falar, eu calculei tudo, realmente, é verdade, né? Eu vou lá. Não precisa. Da mesma forma não que eu precisa? falo. Não é questão de não precisa. Você tem condições financeiras de ir? Não tenho, cara. Não, pra ir pro Pará. Vamos lá. Posso falar? Eu preciso ir até o Oriente Médio, por exemplo. Não, você tá no Brasil, cara. Eu preciso ir até o Oriente Médio pra criticar o ambiente do Oriente Médio? Não, você tá no Brasil. E o que tem? Você tem que ir lá, você é no Pará, você não, é tem. Então eu não posso criticar nenhuma região do Brasil se eu não for até a região. Se você quiser comparar, Pará é um lixo, você precisa estar na região. Pra você falar essa fala, pra sair da sua boca. Como o exemplo que ele falou é ótimo. Eu não tinha parado pra pensar nisso. Eu tenho que retirar você, eu falei com audiovisual. Antes de eu publicar qualquer coisa, antes de fazer algum trabalho pra qualquer pessoa, eu gravo, edito, mando pra pessoas que trabalham comigo como assessoria e falo, cara, o que você acha? Sim, perdão, mas assim, ó, de novo, isso mostra que vocês não viram o que eu falei e que vocês simplesmente foram alimentados por isso aqui, ó, pelas fake news criadas. Se você visse o que eu falei, você saberia que não teve nenhum treino ou nada antes. Por quê? O que aconteceu? Eu estava no plenário e uma vereadora veio me provocar falando que eu tinha chamado o Pará de lixo e eu não tinha chamado. E aí subiu pra cabeça ali, a vereadora do PT tinha falado, olha, porque você foi um xenofóbico, porque você chamou o Pará de lixo, e eu não tinha chamado. Isso aí eu faço um desafio aí pra vocês. Eu não tinha chamado. E aí eu pedi direito de resposta, né? E aí eu falei, olha, subiu pra cabeça, eu falei, não, realmente, o Pará é um lixo mesmo. E obviamente não estou falando do paraense, e sim da administração do Pará, dos governantes do Pará, eu vou te falar a etc. verdade, eu vi um vídeo teu na frente da esplanada falando sobre isso, falando que você estava ali indo visitar o deputado, e nesse vídeo você fala que o Pará é um lixo. Não falei. Esse vídeo... Cara, eu vou até dar uma procurada agora, eu posso até te encaminhar na tua rede, olha aqui, de repente é um fake usando a sua... Pode pegar. Mas eu acho que tem essa imagem, tem essa fala. O que eu trouxe, talvez que seja o que você está falando, é que eu não quero que Santa Catarina se transforme no norte no sentido de favelização. Porque quando a gente vai pegar os dados de favelização do norte e do nordeste, eles são muito maiores do que todas as regiões. Mas quando tu trata que as pessoas que vêm pra cá... Veja, eu não tô, de novo, olha só, eu tô botando que o problema da favelização é um problema de capacidade da administração pública, correto? Eu falei isso aqui em todo o debate. É a capacidade da organização pública de conseguir fazer um avanço do setor público de maneira ordenada, certo? Então eu não disse que é culpa do povo. Eu disse que é culpa do setor público, da forma como o setor público se organiza. Ou seja, quando eu digo que o Norte e o Nordeste, eles são favelizados e que eu não quero que Santa Catarina se torne como o Norte e o Nordeste por causa da favelização, eu não estou falando do povo. Eu estou falando da qualidade da administração pública. Cara, mas eu acho muito... Desculpa agora a palavra. Eu acho muito escroto. Eu acho muito escroto da tua parte usar um gatilho falando do Estado para querer atingir o político que você não apoia ou que você não acha interessante.
Eu acho que fica uma reflexão pra você. Como você É que você entende que quando eu vou te falo- falar, vou te falar uma verdade, cara. Eu trabalho com política. Se tu pegar meu histórico, tu vai ver quantos candidatos eu já elegi. De verdade. E, cara, eu nunca daria um feedback pra ele e falar, mano, antes de tu querer falar algo do tipo, você tem uma força muito Cara, eu grande prefiro- na palavra. eu prefiro perder a eleição. Eu acho que seria Prefiro muito perder a mais, eleição. eu acho que seria muito mais fácil você se retratar com milhares de Mas eu não acho que eu paraenses. fiz errado. Tá cheio de. Cara, tá cheio. O que você falaria pros paraenses e belenenses, que eu recebi milhares de mensagens de paraenses e belenenses me apoiando justamente sobre a minha fala? Falando, realmente, o Pará é um lixo e você tem que falar exatamente dessa forma, porque, cara. De verdade, não, eu e olha só, olha só. tenho vergonha dessa pessoa que assume isso aí Você contigo. veio da onde? Eu sou de Belém do Pará. Você é de Belém do Pará. Sou de Belém do Perfeito. Pará. Por que que você até pode falar que eu fui muito agressivo na minha fala, que talvez eu não deveria ter sido tão ter falado dessa forma, sei Mateus lá. é foda. Agora, por que você vai ficar mais bravo comigo, que tô falando que eu quero que o belenense venha pra Santa Catarina e ter qualidade de vida, do que, por exemplo, com a família Barbalho, que destruiu o estado de vocês? Cara, eu acho Porque eu sou o marqueteiro desses políticos, por isso, da vez, essa né? tua fala, porque em nenhum momento você fez uma fala convidativa para um paraense vir aqui. Em nenhum momento, não. Eu acho que se alguém viu, por favor, me mostre, porque eu não vi. Mas Em eu nenhum falei várias vezes que eu sou a favor da migração. Cara, Eu você falei você gosta de Irmão. falar coisas que você... Mateus, tira seu celular e mostra. Acho que surge na tua realidade. Cara, mas- Porque então vamos lá puxar um histórico na internet, não, a gente não Pode encontra puxar. isso. Entendeu? Então, tipo assim, eu acredito que você podia ter feito mil e outras formas de fazer. Se você quer que venha uma pessoa pra cá, não faça um controle migratório. Vê formas de empresários trazerem sua empresa pra cá e favorecerem o sistema local. Agora, assim, tu querer fazer um controle migratório, tacar fogo numa cidade pra querer atingir Tacar fogo tacar numa fogo no cidade? sentido de falar que Pará é uma merda, pra mim é tacar fogo. Porque você já viu como ficou a rede social? Você já viu os comentários das publicações que repostam dessas coisas? A Sim, guerra tem que vários fica- comentários a falando que guerra eu tenho que fica morrer, entre por exemplo. Catarinenses. Não, catarinense falando mal de nordestino. Perfeito. Nortista A gente ia falando entrar mal nesse de catarinense. ponto e de novo Pois não vai é, ter tempo tá de ligado? entrar nesse Então ponto. isso é uma fala muito pesada que você fez, que causa ódio. Galera, eu vou encerrar aqui. Vocês têm que assistir o resto no canal original. Não quero roubar toda a audiência deles. Eu gostei bastante da performance do Mateus Bautista, né? O Smiley, foi o melhor de todos eles. Ele também começou bem, mas agora ele também tá entrando na lacrada. Esses caras... Por que eles choram tanto sobre essa fala que eles propositalmente interpretam de uma forma maliciosa? Coisa que nunca foi dita. Enfim, abraço, tamo junto.